Qual é a obra de Deus? O que Ele realmente quer nos dar? Voltar à presença dEle, será que isso é tudo que Ele quer para nós? É sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar o Vem e Segue-me em prática na sua vida. O tema central do Vem e Segue-me, e o primeiro Vem e Segue-me do ano, do Velho Testamento, de 2022, o tema central é a obra e a glória de Deus. Como diz na Escritura, pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. É interessante isso. O primeiro tema do ano, logo a gente vê a obra, a coisa mais importante que o Senhor faz para nós, a coisa mais importante que Deus quer fazer é nos proporcionar a imortalidade e a vida eterna. Bom, na verdade, tudo que foi feito, tudo que foi criado, todas as coisas que nós temos nessa terra, o nosso corpo, a terra em si, o planeta, todas as coisas, os animais, as plantas, tudo que existe, a igreja, a família, o nosso corpo físico, tudo que nós recebemos, tudo que existe nessa terra tem um único objetivo, e o principal objetivo, que é nos transformar em deuses, é nos conceder a vida eterna. E vamos tentar entender um pouquinho melhor isso. No livro de Abraão, no capítulo 3, versículo 26, nós lemos o seguinte: Os que guardarem seu primeiro estado receberão um acréscimo, e os que não guardarem seu primeiro estado não terão glória no mesmo reino que aqueles que guardarem seu primeiro estado. E os que guardarem seu segundo estado terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo sempre. Veja só, então vamos entender bem o que isso aqui significa. Quando estávamos na vida pré-mortal, 1/3 dos nossos irmãos se rebelaram e foram expulsos da presença de Deus. Eles não guardaram o seu primeiro estado. Os que guardaram o seu primeiro estado significa que não foram rebeldes, não foram expulsos e permaneceram na presença de Deus e vieram, ou já vieram, ou ainda virão, nascerão nessa terra. E para esses que guardaram o primeiro estado, como falou na Escritura em Abraão, há um acréscimo, um bônus recebido para essas pessoas receberão, que é a imortalidade, que é receber os nossos corpos de volta na ressurreição, corpos imortais e perfeitos. Então, essa é uma grande bênção, esse é o bônus. Mas tem mais. Na verdade, o Senhor disse também que aqueles que guardaram o seu primeiro estado terão a oportunidade de herdar um grau de glória. Mesmo que ele tenha sido feito coisas muito erradas nesta terra, ainda assim ele pode ir para o reino celestial, que é um lugar muito bom. E aqueles que foram honrados, pessoas boas, mas não foram tão fiéis no testemunho de Jesus, essas irão para o reino terrestre, que também é um lugar muito bom, melhor até que o celeste. Mas o grande objetivo do Pai é justamente o final da Escritura de Abraão. Ele disse: e os que guardarem seu segundo estado terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo sempre. Então, quem guardou o primeiro estado tem um bônus. Qual é o bônus? Receber o corpo de volta na ressurreição e ter um grau de glória dependendo das suas obras. Aqueles que vencerem o segundo estado é aqueles que vão para o reino celestial, é aqueles que vão receber a exaltação ou a vida eterna. Então esse é o bônus para quem vencer aqui o segundo estado. Graças à expiação do Salvador, tudo isso é possível. Olha que interessante. Até mesmo para aqueles que são iníquos, até mesmo aqueles que fazem coisas muito erradas,
ainda assim a expiação de Cristo os abençoa com a imortalidade e com a possibilidade de um grau de glória. Mas, o que é a vida eterna? Que, na verdade, isso é o que é mais importante. A glória do Pai e do Filho é fazer com que nós nos transformemos em deuses, que nós herdemos a vida eterna, que não é apenas estar na presença deles. Estar na presença deles é uma coisa boa? É óbvio, é uma coisa muito boa estar com eles para toda a eternidade. Mas não é isso que eles querem. Eles querem mais. Eles querem nos transformar em deuses. Eles querem que nós nos tornemos como eles são. Só que o que é mais? O que é isso, né? O que é ser a vida? O que é ter a vida eterna? É herdar tudo que eles têm, ter todo o poder que eles têm, poder criar mundos e poder ter filhos espirituais para povoar esses mundos, ter glória, majestade, poder infinitos. Ter conhecimento infinitos, ter glória infinita. É isso que Deus quer para nós. Ele quer que a gente seja como Ele é. Porém, guardar o nosso segundo estado não é uma tarefa tão simples. Ser um Deus exige muito. E às vezes, como que a gente espera ser Deus fazendo coisas contrárias ao que os deuses fazem, né? Temos que passar por provas, temos que constantemente, né, ser provados para ver se somos merecedores de sermos deuses. Eu sempre digo, né, para todo mundo na igreja, né, às vezes a gente tem coisas difíceis de fazer na igreja, né, às vezes os nossos chamados, ou a vida está sendo difícil, estamos enfrentando grandes desafios, e às vezes meus amigos falam, puxa, está difícil, eu digo, não é fácil ser Deus. Ser um Deus exige muito. Mas é interessante. Como é que a gente pode pensar nisso, né? Como é que eu posso, herdar a vida eterna? Como é que eu consigo fazer uma avaliação? Vocês se lembram do jovem rico? Você com certeza se lembra dessa experiência, do jovem rico que se aproximou de Cristo e perguntou para ele o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna, né? E aí Cristo disse para ele, olha, você precisa guardar os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, e foi falando alguns dos mandamentos. E aí ele fala assim para Cristo, né, no capítulo 10 de Marcos, versículo 20 a 21, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Olha só que interessante. O Senhor dizendo, a pergunta do jovem rico, ele era não apenas rico, ele tinha uma posição no Sinédrio elevada, provavelmente ele era tinha uma hierarquia lá, ele estava numa hierarquia elevada no Sinédrio, então ele era um homem de uma posição social elevada. E o Senhor estava dizendo para ele, olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Analisando isso, mas é interessante que a pergunta que o jovem faz é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos se nós queremos herdar a vida eterna. O que me falta ainda? Pensa nisso. O que será que está faltando para você? Essa é uma pergunta boa, né? Será que tem alguma coisa que você está fazendo ou que você não está fazendo, deveria estar, que está atrapalhando você ter a vida eterna? Analise a sua vida, né? Pondere sobre as suas ações e suas omissões. E aí veja onde você pode melhorar.
faça isso aos poucos, né? Porque é degrau por degrau. Não adianta correr mais do que as suas forças. Então, essa época que nós estamos vivendo agora, né, começo do ano, essa é a primeira semana de 2022, é um bom momento para você sentar, refletir e estabelecer metas para você se tornar alguém melhor. Começar a se transformar em um Deus, né? Eu gosto muito de uma citação do presidente Kimball, e que ele disse o seguinte: o homem pode transformar-se e é preciso que o faça. O homem possui dentro de si a semente da divindade, que pode germinar e crescer e se desenvolver. Assim como um pequeno grão se torna um carvalho, o homem mortal pode tornar-se um Deus. Está a seu alcance elevar-se, por seu próprio esforço, do nível em que se encontra aquele em que deveria estar. Pode ser uma demorada ascensão, cheia de inúmeros obstáculos, mas é uma possibilidade real. É maravilhosa essa citação, né? Ele está dizendo, olha, você vai encontrar muitos obstáculos, pode ser demorada a sua ascensão, mas o mais importante é você estar no caminho da perfeição, no caminho de se tornar um Deus. A transformação leva tempo, mas você precisa estar caminhando em direção dessa transformação. Todas as vezes que você estiver passando por uma provação ou uma tentação, lembre-se de uma coisa: você está sendo preparado para receber a vida eterna. Por isso, não vacile, não desista, enfrente tudo. Seja como um Deus, haja como um Deus. A obra de Deus não é apenas que você habite com Ele. Isso é uma coisa boa. Mas a obra de Deus, a obra dele, é a mais importante obra. É que você se transforme em um Deus. E isso só depende de você. Te vejo no próximo vídeo.